É crueldade e ódio, né? Ele levava a criança para a escola, como transporte no carro pequeno dele. E as mães confiavam nele. Jamais o nome do nosso Jesus será envergonhado. Chamava nós de bonita, ficava cantando a gente sempre, ou ele ficava da varanda. Toda vez que eu e minha irmã passava, ele ficava chamando a gente, mas só que a gente sempre recusava. E o dia que eu estava no ponto, ele me chamou, falou assim que ninguém ia saber. Felizmente, no meio do caminho dela apareceu esse monstro, né? Porque tinha o título de pastor, mas não é pastor. Ninguém imaginava que, pelo menos a maioria não via ele como esse monstro. E foi aí que eu tive certeza que, infelizmente, a Stephanie já estaria morta. Se eu estou de pé, é porque Ele está me sustentando. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Em breve estará se aproximando as comemorações da Páscoa, e junto com elas, uma enorme demanda pelos deliciosos ovos de Páscoa que não podem faltar nesta época. Pensando nisso, oferecemos a você o melhor curso online para você aprender a fazer diferentes tipos de ovos de Páscoa e lucrar de 3 a 8 mil reais em sua casa. Stephanie Vitória, 13 anos de idade, desapareceu na tarde de domingo quando saía de casa para encontrar uma amiga. No meio do caminho, ela se deparou com João das Graças, de 54 anos, um pastor conhecido da família que lhe ofereceu carona, e ela nunca mais foi vista. Em depoimento, ele se manteve em silêncio. Então, essas questões todas serão levantadas por meio de filmagens, inclusive se a população ali da região tiver percebido o veículo dele, que é um HB20 cor chumbo, batido na traseira. Se quem tiver câmera em casa, faz essa pesquisa aí entre 15 horas do domingo até 19 horas da noite e ver se tem algum registro desse veículo passando. A polícia, quando acionada pela família, buscou informações do paradeiro da jovem. Uma denúncia anônima ajudou os policiais a avançarem na investigação. A mãe compareceu na nossa delegacia na segunda-feira, por volta das 11 horas, quando então começamos a entrevistá-la. Durante a entrevista, nós recebemos aí denúncias por meio aí dos celulares, do WhatsApp da família, de que um casal havia visto um carro, um HB20, entrando na estrada da Lagoa do Tijuco. E esse carro teve uma atitude bem suspeita, o motorista teve uma atitude bem suspeita. O que ele fez? Ele entrou repentinamente, logo em seguida eles viram essas testemunhas que foram importantíssimas para as investigações. Eles perceberam que uma menor havia se jogado do veículo, ali da traseira, da porta traseira. E ao verificarem essa situação, eles começaram a perceber e já registrar ali qual que era a placa desse veículo, saber as características desse homem e dessa garota. E imediatamente esse motorista, que é o nosso suspeito, ele desce do veículo e com violência coloca que nós sabemos que é a Stephanie, coloca a Stephanie dentro do veículo com toda a força. Mas nesse momento as testemunhas, elas não sabiam que era a Stephanie, sabiam que era uma menina. E aí imaginaram que poderia ser um pai batendo numa filha e, em razão disso, eles ligaram para os terminais policiais para poder fazer a denúncia. Ao chegar na casa do homem, os investigadores tiveram a certeza que o dono do carro era o principal suspeito. Encontrar a menina viva era o principal objetivo da polícia. Mas a informação de uma testemunha desestabilizou a delegada, que não conseguiu conter a emoção ao relatar o fato. Dia 10, na segunda-feira, por volta das 19 horas, o veículo e o suspeito compareceu em um bairro ali na cidade de Contagem. E aí, perguntando a essa testemunha como que ele estava, qual que era as roupas, quem que estava com ele no carro, essa testemunha falou que ele estava sozinho. E foi aí que eu tive certeza que, infelizmente, a Stephanie já estaria morta. Porque se ela estivesse viva, com toda certeza,
E se ele tivesse assoltado, por ele estar sozinho, ela teria retornado para casa. Ao ser encontrado, o homem confessou o crime e levou a polícia até o local onde jogou o corpo de Stephanie. E chegando a esse local, a residência de conhecidos desse suspeito, nos foi franqueada a entrada e localizamos ele dentro dessa residência muito tranquilo. E aí foi quando os policiais já indagaram o que teria acontecido com a Stephanie. E aí ele informou que ele teria assassinado ela e que nos forneceria a localização exata aí do corpo da Stephanie. Em diligências ali na região, localizamos também o veículo que ele estava utilizando, que é esse HB20. E nesse veículo foi realizada algumas perícias e, dentre elas, a localização aí de sangue humano na porta do veículo. O corpo estava em uma região de mata entre Ribeirão das Neves e Esmeralda. Segundo a polícia, o autor conhecia bem o local. E ali é um local conhecido como Monte de Oração. Então, ele com toda certeza, por ser pastor, ele conhecia a região e sabia os horários e dias que ali estaria mais deserto para ele poder agir. João das Graças Pachola era pastor de uma igreja que funcionava no mesmo imóvel que ele morava. Essa vizinha disse que o suspeito vivia na região há 20 anos e era conhecido. Levava criança para a escola, como transporte no carro pequeno dele. E as mães confiavam nele. O local não funcionava mais como igreja há cerca de 2 anos. Mas o homem tinha confiança dos moradores do bairro. Ele era uma pessoa sociável, entendeu? Todo mundo gostava dele, entendeu? Ninguém imaginava que, pelo menos a maioria não via ele como esse monstro. João Pachola foi autuado em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver. Na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio. A polícia acredita que o homem agiu sozinho e só vai descobrir se a menina foi violentada sexualmente após o resultado dos exames realizados no Instituto Médico Legal. Por meio dos exames que foram realizados, das coletas realizadas, os peritos terão aí a chance de demonstrar por meio dos laudos a ocorrência de violência sexual ou não. A gente trabalha com fatos, né? Não tem como a gente saber da intenção que está na cabeça do suspeito. Então, o que nós conseguirmos angariar por meio das investigações, seja por meio da vida pregressa ou qualquer outro tipo de informação relevante, aí será juntado aos autos e demonstrado qual que era de fato a intenção dele. Essa adolescente era amiga de Stephanie e disse que João tinha um comportamento duvidoso com as garotas. A gente passava na rua ou quando ele via a gente em algum lugar, ele oferecia carona, chamava nós de bonita, ficava cantando a gente sempre, ou ele ficava da varanda. Toda vez que eu e minha irmã passava, ele ficava chamando a gente, mas só que a gente sempre recusava. E o dia que eu tava no ponto, ele me chamou, falou assim que ninguém ia saber. Aí eu peguei e falei assim, saber o quê? Sendo que eu e você nem tem muita intimidade. E como se eu falasse alguma coisa, ninguém ia acreditar em mim, porque como ele era pastor, falava que ele era um homem bonzinho e tudo mais. Ele também chamou minha irmã, falou que se ele não fosse casado, ele pegava ela. Nesse momento, a polícia pede que vítimas de João entrem em contato e procurem a delegacia para registrar boletim. É importante que a sociedade ela contribua com a segurança pública. Isso porque nós trabalhamos contra o tempo e qualquer tipo de denúncia, qualquer informação, qualquer situação anormal que você perceber, faça a denúncia imediatamente, porque isso pode ajudar a esclarecer um crime e evitar a impunidade. A mãe de Stephanie desabafou e lamentou a morte da filha. Era uma menina tranquila, não saía, se saía, na hora que chegava no destino, ligava, mãe, cheguei, na hora que saía, falava novamente, mãe, tô indo, chegava de boa, não saía para festa, não saía para balada. Era uma menina tranquila, gostava de ficar em casa jogando com os amigos na rua. E infelizmente ela saiu para ir na casa de uma colega, para poder buscar a coleguinha, né, que é uma menina de família, para poder vir dormir em casa. E eu falei assim, Steph, você vai voltar? Ela falou assim, mãe, se eu não voltar a tempo, você vai pregar? Aí, depois que você acabou tudo, você passa lá e me pega. Só que a hora que eu retornei na casa da amiga, infelizmente, ela não chegou no destino. Aí a senhora já percebeu que tinha algo errado, porque não era de costume da sua filha. Ela não saía, não ia para casa de ninguém, né? Então, infelizmente, no meio do caminho dela apareceu esse monstro,
né? Porque tinha um título de pastor, mas não é pastor, é um joio no meio do trigo. Eu também quero fazer um pedido, todas as pessoas, né, que conhecem a família deste homem, que eu não vou falar nome, né, que não faça nada com eles, porque eles não têm culpa, a família não tem culpa. A mãe dele, minha querida, eu não queria que a senhora passasse por isso. A senhora disse que quando chega em casa e percebe que a Stephanie não está, a senhora falou, tem algo errado, alguém precisa me ajudar. A senhora aciona a polícia militar. A polícia militar. Chegou a polícia militar, simplesmente acendeu um cigarrinho e falou assim, isso é coisa de adolescente, que ela deve estar na casa de alguma amiga, de alguma colega, ou então está na balada. Inclusive falou com a minha outra filha para pegar a moto e ir lá na balada, e eles acompanharam, viu que não estava lá, simplesmente de lá eles foram. Se eles tivessem agido na hora certa, talvez estaria com vida aqui. Quando a senhora chega para registrar a queixa na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, o atendimento foi outro? Maravilhoso. A delegada abraçou minha causa, me abraçou imediatamente, deslocou com sua equipe para fazer, né, o que foi preciso e o que eles fizeram até o fim, né? Eles deram um suporte para a gente e eles vieram aqui também para poder me dar notícia, né? Infelizmente, eu esperava achar ela com vida, mas infelizmente não foi possível, mas agradeço, né, o desempenho da Polícia Civil por ter me ajudado em todos os momentos. Eu quero também ressaltar aos pastores, missionários, que pregam a palavra juntamente comigo nos altares. Jamais o nome do nosso Jesus será envergonhado por conta de um que escondeu atrás da palavra para dizer que era servo de Deus. Só peço a vocês, intercede por mim, ore por mim. Está difícil. Minha filha está dentro de um caixão, irreconhecível. Mas eu peço que vocês intercedem a Deus, ao Espírito Santo, ao nosso Jesus, que jamais será envergonhado, que me ajude nesse momento, em nome de Jesus. Dona Márcia, eu acho que todos que estão nos assistindo agora, todo mundo que vem acompanhando isso desde ontem, o desaparecimento da sua filha, a sensação que a gente teve naquele momento de falar que a Stephanie estava sumida, era de que eu mesma pensei, tomara que ela esteja na casa de uma amiga chateada com algum amor desiludido, com alguma amizade que ela se decepcionou, porque adolescente nessa fase tem muito isso. Então a gente torceu muito para que fosse isso, mas infelizmente o pior aconteceu. E eu tenho certeza que quem estava em casa estava sentindo isso também, porque a senhora não imaginava e nem queria imaginar o pior. Não, porque, olha, a minha revolta maior é de onde que veio. Porque eu era uma pessoa muito respeitada pela comunidade, pelo bairro. E, aproveitando o momento, eu quero agradecer todo o povo do bairro Metropolitano e região de Ribeirão das Neves, que me abraçou a minha causa, né, me apoiou em todos os momentos. A minha gratidão a todos vocês. E eu jamais imaginava que ele pudesse fazer uma coisa dessa. Ele é um homem que já participou dentro da minha casa, já entrou dentro da minha casa. Tinha confiança da senhora? Com certeza. E dela também. Quantas vezes ela pediu, pede o pastor para orar por mim. Inclusive, quando eu estava na igreja dele, ela passou por uns problemas espirituais, pediu ajuda, ele negou ajuda. Hora nenhuma, foi uma outra igreja que me deu suporte. Ele mesmo não fez nada. Então, ou seja, pode ser que ela já deveria estar incomodada com ele, deveria ter recusado algum assédio dele ali, alguma oferta dele de fazer algo que ela não queria. Pode ser porque ela falava assim, mãe, eu não quero perder minha perna. Mãe, tá falando que vai me matar, que vai tirar minha perna, vai cortar minha perna, e eu não entendia o que estava acontecendo, mas também ela não falava. Dona Márcia, a garganta fica assim, né? O choro fica segurado, fica preso aqui na garganta, porque a gente sabe que uma menina tão jovem tinha um futuro tão grande pela frente e possivelmente do jeito que ela foi encontrada, lutou muito para não ser morta. Uhum. É verdade, ela falou, mãe, eu tô percebendo que eu vou morrer, eu não quero morrer antes de ter uma família, eu não quero morrer. Eu falei, você não vai morrer não, filha. Ela falou assim, eu tô pressentindo, mãe, que eu vou morrer. Eu falei, não vai não, filha. Aí ela falou assim, ô mãe, que Deus não deixa eu morrer sem Jesus, que eu não quero ir pro inferno. Eu te peço, Deus, salva ela, pelo amor de Deus. Que esse testemunho serve para muitas mães. Confia no Senhor, porque Ele jamais desampara a gente. Jamais. Se eu estou de pé, é porque Ele está me sustentando. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. A adolescente foi enterrada com caixão fechado devido ao estado do corpo em decomposição. Agora a polícia aguarda resultado dos exames para saber se houve abuso e se mais pessoas vão dar queixa na delegacia para juntar no processo.
Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!